Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. A aula de hoje é sobre o Teorema de Pitágoras. Mas antes de chegarmos lá no Teorema de Pitágoras, vamos falar um pouco sobre elementos do triângulo retângulo, tá bom? Alguns elementos recebem nomes especiais, tá? Para início de conversa, o que é um triângulo retângulo, tá? É um triângulo, tá? Uma figura geométrica plana, né? Um polígono de 3 lados que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nós temos um exemplo de triângulo retângulo, tá? Os lados de um triângulo retângulo têm nomes especiais. Os lados menores chamam-se catetos. E o maior lado de um triângulo retângulo, que coincide com um lado oposto ao ângulo reto, se chama hipotenusa, como está indicada na figura. Tá? Geralmente a gente chama a hipotenusa de A, letra A, e os catetos, que são os outros lados, de B e C. A altura de um triângulo retângulo a gente chama de H. E a projeção dos lados na hipotenusa a gente chama de M e N, tá bom? E vamos então ao Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, né, triângulo que tem um ângulo reto, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E geometricamente é isso mesmo. Se você desenhar um quadrado com um tamanho igual à hipotenusa de um triângulo retângulo, o tamanho dele, a área desse quadrado, vai ser igual à soma das áreas dos quadrados formados pelos tamanhos dos catetos dos lados desse triângulo. Tá? Se você somar aqui, por exemplo, aqui é um exemplo, pessoal. Aqui, esse lado da hipotenusa medindo 5, esse lado medindo 4 e este lado C medindo 3, fazendo a área aqui, 5 vezes 5 é 25, a área daqui do cateto, 4 vezes 4, 16, a área desse quadrado azul, 3 vezes 3 é 9. Se você somar 16 mais 9, esses dois quadrados, dá a área 25, que é a área vermelha, a área da hipotenusa, do lado da hipotenusa. E aqui nós temos a demonstração, tá, do Teorema de Pitágoras, utilizando, né, a semelhança de triângulos. Considere o triângulo ABC. Um exemplo aqui, um triângulo ABC, altura H, projeção NM, tá? Tanto faz o nome M aqui, N aqui, enfim. Lado B e C e A hipotenusa, catetos B e C. Seja H a altura relativa à hipotenusa, A e N. A hipotenusa A, N a projeção ortogonal do cateto C e sobre a hipotenusa e M a projeção ortogonal do cateto B. Desse modo, podemos considerar 3 triângulos indicados aqui. O ABC grandão, o DAB e DAC. Vocês não precisam ficar nervosos com essa demonstração, isso é apenas para provar o Teorema de Pitágoras. Nos exercícios, vocês vão simplesmente utilizar. Note que esses 3 triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo da aula passada, né? 2 ângulos congruentes faz com que eles sejam semelhantes. Não estou falando de congruência, estou falando de semelhança. Triângulo ABC, que é o grandão, é semelhante ao DAB pequenininho, tá? Isso implica, tá, que A está para C, hipotenusa, assim como B está para H, assim como B está para H, assim como C está para M. Todos eles utilizaram a hipotenusa em um cateto, tá? Os 3 triângulos. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos essas 3 verdades aqui, 1, 2 e 3. Como o triângulo ABC é semelhante ao DAC, ABC é semelhante ao DAC, nós podemos fazer que A está para B, assim como C está para H, assim como B está para M, tá? Usando o mesmo raciocínio aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, temos essas 3 verdades. Como os triângulos DAB, agora os dois daqui, ó, DAB
é semelhante a DCA, DCA, vamos trabalhar com esses dois apenas. C está para B, C está para B, estou usando aqui o primeiro, assim como H está para N, H está para N e M está para H, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, temos essas três verdades. Utilizando as afirmações 3 e 6, 3 deste lado e 6 daqui. Nós temos que B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a M mais a N. O que eu fiz? Eu somei a resposta do 3 com a resposta do 6, tá? E aí, colocando A em evidência, eu coloco M mais N. Como M mais N é igual a A, observe aqui. M com N é a hipotenusa do triângulo. B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser, no lugar de fazer esse parênteses, vai ser A vezes A. Só que A vezes A é A ao quadrado. Como a gente queria demonstrar, a gente tem a soma dos dois catetos, dando igual a hipotenusa, tá? Bom, gente, essa foi a demonstração do Teorema de Pitágoras. Tem outras formas de demonstrar, mas eu escolhi essa em linha com o último vídeo. Aguardo vocês no próximo encontro, no próximo vídeo. Um abraço a todos.